Fala galera, tudo bom com vocês? Thiago Moraes aqui. Hoje a gente vai falar sobre Kono Ototomare, esse anime da temporada de primavera que quase ninguém fala, foi esquecido como a maioria dos animes são. Só que ele tem algumas coisas que é diferencial e eu tenho que passar isso pra vocês. Vocês têm que saber que esse anime realmente existiu e que foi um anime bom da temporada. Kono Ototomare conta a história de Takeno, que é o último membro do clube do Koto. Caso você não saiba o que é, eu vou deixar algumas imagens aí pra você ir olhando. Então ele começa a recrutar pessoas para lá, para o grupo não deixar de existir. Então veio Shika, que é um garoto briguento, bagunceiro, e vem uma prodígio e a história começa a partir daí. Caso você não tenha assistido ainda, eu recomendo que você assista, porque ele mostra uma profundidade dos personagens, ele mostra o lado bom da música e o lado mal dela, ele mostra as consequências de diversos atos da música também. Tem um desenvolvimento muito bom, parece que vai ter romance também. A partir daqui eu começarei a falar da obra de uma forma mais profunda. E são só spoilers, então já deixa o like e sai, porque eu quero mesmo que vocês assistam essa obra, sério. Começando pelo primeiro episódio, vocês sabem como é que é o primeiro episódio, né? Geralmente é uma grande introdução pro que vai vir, ou geralmente não mostra nada mesmo, porque não tem muitos casos. Só que quando o Tomare faz essa introdução e já faz um desenvolvimento de um personagem que é complicado, porque o que um garoto briguento vai fazer no clube de Koto, no qual a maioria dos membros são mulheres. Então mostra o lado dele, que ele era um garoto briguento, etc. Aí tem o avô dele, aí o avô dele acabou falecendo. Ele precisa da música para tocar o coração do avô dele. Não era fácil arranjar um desenvolvimento à altura para um cara briguento como ele tá ali. Conseguiram fazer isso de uma maneira muito boa. Chegamos na parte do treinamento. Sabe treinamento como é que em anime e mangá, né? Geralmente o autor não consegue transpor de uma forma muito boa para quem tá assistindo. Sim, treinamentos são úteis, mas tem que deixar interessante a pessoa que está assistindo. Quando um outro Tomare consegue dar um desenvolvimento legal desses treinamentos, ensina basicamente tudo de Koto, porque eles estão aprendendo muito, mostra como a música pode transpor sentimentos, o quanto é difícil fazer aquilo e o empenho que eles têm de fato de querer aprender. Fora que eles colocam algumas piadinhas para tirar um pouco o clima, colocam um clima mais leve, e isso contribui bastante também. O fechamento do primeiro arco foi excelente, que é na parte que eles fazem aquela apresentação, que é uma apresentação muito emocionante, que não é tão fácil assim de se fazer mesmo sendo musical, porque a gente sabe que numa apresentação eles têm que apresentar, mostrar para as pessoas, mas eles conseguem transpor os sentimentos para as pessoas que estão assistindo, eu e você. É muito difícil. Kono Ototomare, nos 3 primeiros episódios, conseguiu apresentar um bom enredo, um bom desenvolvimento de personagens e a música no conceito em geral também. É muito interessante a forma que o anime mescla personagens que têm um motivo, vamos dizer, leve para estar ali e uns que têm um motivo muito grande. O Shika é um exemplo, um personagem que perdeu seu avô e agora ele quer respirar música, ele quer tocar porque ele quer sentir essas emoções. Temos também o Takeno, que é o protagonista, que ele é o remanescente do grupo dele, ele não sabe direito exatamente o que fazer, só que pega muito na questão dele a confiança. Ele não se sente muito confiante. As pessoas geralmente perto dele ficam botando ele pra baixo. E eu tô muito curioso pra ver como ele vai sair, porque ele vem melhorando aos poucos. Tem a questão das 2 garotas, que eu falarei um pouco mais lá pra frente, e tem a questão dos 3 lá, que são os amigos do Chico. Não acho que seja um problema eles não serem um motivo muito grande, porque não é todo anime e não é todo clube que a pessoa vai lá só porque a música tocou o coração dela e etc. Não, eles estão lá porque eles foram ajudar o Shika e começaram a gostar e ficaram lá. Mas eu quero ver um desenvolvimento maior deles na segunda parte do anime. Outra coisa muito interessante é que Kono Ototomare mostra o outro lado da música, porque você sabe, né? Nesses animes musicais só mostra o quanto ela é maravilhosa, o quanto ela ajuda as pessoas, o quanto passa sentimentos, etc. Esse anime mostra também o outro lado, o lado dos prodígios. O quanto um prodígio tem talento e ele sofre exatamente por ter isso, porque ele fica preso, ele não sente liberdade. A obra mostra 2 exemplos disso. Um é um instrutor, que é um filho de 2 prodígios, e ele acaba recebendo esse peso também, e ele não tem liberdade para fazer exatamente o que ele quer, porque as pessoas vivem julgando ele. A outra é a Hosuki, que é uma prodígio mesmo, só que ser um prodígio para ela ficou muito sufocante, ela ficou muito presa só na música, e acabou esquecendo a relação entre as pessoas. E conforme os episódios vai passando, você percebe que ela é uma pessoa muito egoísta no começo. Agora ela tá começando a se importar com os personagens. Música é maravilhosa, é divino. Vamos ser sinceros, quase todo mundo vai gostar de música. Mas e esse outro lado? Esse lado que puxa, que mostra o quanto aquilo pode ser horrível para quem está sendo sufocado lá. Você já se imaginou nesse lugar? Mas nem tudo são flores. Kono Ototomare também tem alguns problemas que eu vou começar a falar agora. Nessa parte vem até o sorriso, né? Fuleiragem, cara.
Me diga uma coisa, se você fosse muito magoado, você descontaria isso nas outras pessoas? Porque é o que se fala da Kuruzu. Ela é uma personagem que tinha um namorado, aí o namorado trocou ela pela amiga dela, e ela ficou com raiva das pessoas, dos sentimentos, e decidiu acabar com toda a felicidade das pessoas ao redor dela. Isso foi forçado. Eu entendo o motivo dela, eu entendo que ela tem raiva das pessoas por causa disso, de ter levado um pé na bunda, eu entendo o final, onde ela tá muito triste consigo mesma, e encontra na música um motivo para ainda estar vivo, um motivo para ainda querer viver. Mas esse meio, o fato dela querer acabar com a felicidade de todo mundo que ela encontra foi muito exagerado. O fato dela querer entrar num clube de Koto, para querer arranjar confusão no clube de Koto, para no final querer entrar num clube de Koto. Poderiam ter apresentado um outro tipo de situação para desenvolver essa personagem. Um exemplo, vamos dizer que ela tenha pavio curto. Ela não gosta que falem com ela em voz alta, ela não gosta que falem com ela de uma forma mais rígida. Não seria muito melhor um personagem assim do que propriamente... Eu quero que todo mundo aqui se ferre, eu vou acabar com a felicidade de todo mundo, porque ela deu um pé na bunda e todo mundo tem que ser ruim também. Uma coisa que eu gostaria muito de saber é como é que a Hosuke paga as contas, porque ela é uma garota menor de idade que mora sozinha. Ela tem um trabalho secreto que ninguém sabe, ela tem uma poupança que ela guardou conforme ela ia fazendo apresentações, a mãe dela deu dinheiro pra ela, o que exatamente aconteceu? É isso que eu gostaria de saber. Isso é uma coisa bem leve, pô, dá pra reduzir isso em uma frase. Na primeira parte do anime, como não foi apresentado, eu vou colocar isso como um problema, mas isso pode ser resolvido facilmente na segunda parte. Vamos ver o que vai acontecer, né? Sabe aquele draminha de último episódio? Aquele episódio que vai acabar, aí eles querem colocar algo emocionante, impactante, que vai chamar atenção para uma segunda parte? Foi o que aconteceu em Kono Tomare, só que isso não deu muito certo. O Shika machucou a mão, ficou com uma bolha bem feia, no qual impossibilitaria ele de tocar, então ele vai tocar, ele começa a errar, aí depois ele começa a acertar de volta, e a apresentação foi muito bonita mesmo assim. Não faça isso, cara. Para de querer fazer esse dramazinho para deixar tudo mais emocionante. Faz duas coisas. Primeiro, faz ter a mão dele inteira e ele faça uma apresentação mais emocionante que a do episódio 5. Seria difícil? Seria, mas era possível. Ou outra, ele machucou a mão, ele não tocaria e as pessoas tocariam por ele e ele ficasse com um ressentimento muito grande, qualquer outra coisa assim. Ou outra opção, ele toca mesmo com a bolha, mesmo supostamente ninguém vindo, e ele vai apresentar, ele começa a sentir muita dor na mão, ele começa a gritar, não consegue se concentrar, atrapalha todo mundo e a apresentação para. Não seria muito emocionante? Não seria um gancho espetacular para a segunda parte? Aí não, nessa daí colocaram um monte de conveniência para ele chegar já no palco, o fato da Hosuke estar ao lado dele e não ver aquela bolha. Esse último episódio fez eu ficar com raiva de Kono Tomare. Por que fizeram isso, cara? Tava tão bom até o penúltimo episódio, aí colocam esse episódio para querer forçar um drama. Foi uma escolha errada. Se você ficou sem ter visto a obra ainda, você é o bichão, hein? O maluco é brabo. Mesmo com as inconveniências que eu acabei de falar, Kono Tomare foi uma experiência muito boa, porque ele sabe desenvolver os personagens, ele sabe te mostrar uma apresentação emocionante, ele sabe te mostrar os lados da música, tanto o lado feliz quanto o lado rígido dela. Só que ele acabou forçando em algumas situações, como o desenvolvimento de uma personagem que acabou odiando todo mundo, entrou no clube de Koto para querer destruir, aí depois quis entrar. A personagem que mora sozinho, menor de idade, não sabemos de onde ela tira tanto dinheiro para conseguir morar sozinho. Espero que mostre isso futuramente. E esse drama forçadinho do último episódio, faz o feijão com arroz que tá pronto. Isso não apaga o anime. Foi uma experiência muito boa e eu estou esperando muito a segunda parte dele. Então galera, esse foi o vídeo de hoje. O que você achou de Kono Tomare? Você acha que foi um anime muito bom, emocionante? Você acha que ele forçou em algumas coisas? Você acha que eu falei alguma coisa errada? Por favor, me diga, que eu gostaria muito de saber também. Já deixa o like, porque o seu like ajuda demais o nosso canal. Recomende ele para aquele seu amiguinho que gosta de animes. Bora aumentar ainda mais a nossa família, pessoal. Se inscreva no canal, assine aquele sininho para você não perder nossos próximos vídeos, já que eu começarei a lançar vídeo com um pouco mais de frequência. Muito obrigado, pessoal, pelo apoio que vocês dão de verdade e até a próxima. Fui, galera!